Os paraísos fiscais, lugares onde o dinheiro é depositado sem a identificação do dono, serão o tema de reunião que deve acontecer esta semana em Londres, entre representantes da União Europeia e dos Estados Unidos. O comentarista internacional Flávio Aguiar analisa o impacto sobre as economias nacionais das fortunas escondidas nesses paraísos. As estimativas falam em números astronômicos. Por exemplo, uma das estimativas diz que há 20 trilhões de dólares escondidos nesses paraísos fiscais pelo mundo inteiro. 12 desses trilhões viriam dos países chamados emergentes. Inclusive, se estima que 1 trilhão e 300 bilhões viria da Rússia e 1 trilhão e 200 bilhões viriam da China. No caso da América Latina, Brasil e Argentina liderariam os sonegadores que buscam esse tipo de evasão fiscal nestes paraísos. Outra estimativa diz que a África perde 14 bilhões de dólares anualmente para a sonegação dos paraísos fiscais, coisa que daria para financiar assim, a área de saúde e educação na África durante décadas, enfim. Esses paraísos, eles não foram criados pelos lugares, enfim, que recebem essas companhias offshore. A criação dos paraísos fiscais partiu justamente dos países cuja elite rica quer evitar o pagamento de impostos. E, nesse sentido, a cooperação secreta ou sigilosa, ou pelo menos assim, a leniência de governos destes países ricos ou dos ricos dos países foi fundamental para a criação destes paraísos. É bom lembrar que os paraísos fiscais incluem países aqui da Europa, por exemplo, Liechtenstein, Luxemburgo, Mônaco, e talvez o maior deles seja a Suíça, né, com o seu sigilo bancário, que passou agora por algumas revisões, inclusive por pressão dos Estados Unidos e de outros países europeus, para levantar parcialmente esse sigilo, coisa que levou, por exemplo, ao estabelecimento, à revelação das contas do ex-presidente da Câmara de Deputados brasileira, Eduardo Cunha, né? E também, vamos lembrar também, que dentro dos Estados Unidos, o próprio estado de Delaware, por exemplo, é considerado um paraíso fiscal, porque facilita a existência de contas cujos proprietários ficam em segredo, são secretos, não são revelados. Ou seja, é um problema realmente de escala mundial e por isso existe essa desconfiança em relação à eficácia dessas reuniões. Mas uma coisa é certa, o controle sobre os paraísos fiscais só se tornará efetivo se houver maior controle sobre o mundo das finanças de um modo geral, né? Até existe um dito curioso que lembra que no passado não havia grupo criminoso sem encontrar a proteção de algum, pelo menos, grande banco. E hoje em dia se diz que não há banco que não conte entre os seus acionistas com grandes criminosos. Flávio Aguiar para a TVT, diretamente de Berlim.